Eu sou a Cíntia Kalsinski, enfermeira obstetra, consultora internacional de lactação, e estou aqui hoje para mais um V-Baby Talks, um podcast feito por mim, entrevistando várias pessoas com vários assuntos muito bacanas acerca da maternidade. E hoje eu vou falar de um assunto que eu aprendi a gostar por necessidade, que são os óleos essenciais. Comecei a usar óleo essencial com a minha filha caçula, por conta de uma alergia, uma história super legal de picada de inseto. Eu vou contar mais sobre isso durante o podcast. E eu convidei a Fernanda para estar aqui comigo e eu vou apresentá-la direitinho. Então, a Fernanda, ela é mãe do Eric e da Luna, ela é esposa do Quito, advogada de formação, síndica e administradora de condomínios de profissão. Ela é aromaterapeuta e consultora de bem-estar de coração. Bem-vinda, Fernanda! Ai, obrigada, que prazer imenso estar aqui hoje e poder bater esse papo com você e poder compartilhar aí um pouquinho do meu conhecimento e ajudar a espalhar essas gotinhas mágicas. Delícia. Eu comecei falando, né, da Carolina. Carolina é super alérgica, gente, à picada de mosquito. Se ela é picada na mão, praticamente nasce outra mão, assim, fica um negócio inchado, e aí forma casquinha, e ela coça, e forma ferida, e água, e é um horror. E aí, conversando com uma amiga, ela falou para mim: Você conhece o óleo essencial? Não, olha, óleo essencial de lavanda é bom para isso. E aí, comprei um rolon de óleo de lavanda. E quando a Nina era picada, eu ia lá com um rolãozinho de lavanda em cima da picada. E, gente, nunca mais eu tive uma reação alérgica à picada, como eu tinha antes de conhecer os óleos essenciais. E aí que a gente pega o gostinho, né? Vai gostando do resultado e fala: nossa, aonde mais esses óleos podem me ajudar? E aí fui usando em muitas e muitas e muitas coisas. Então eu vou começar pedindo para você, Fernanda, me contar como você conheceu os óleos essenciais. Bom, esse assunto é muito especial porque o primeiro óleo que eu comprei, não vou dizer que foi um rolão de lavanda, indicado pela Cíntia para a minha filha, que tem também uma questão muito séria de alergia de picada de inseto, né? Então a gente sofreu já diversas vezes e essa opção veio. E eu não sabia do que se tratava, né? Quando é algo para o filho, a gente compra, não questiona, mas eu não fazia ideia do que era, né? Então, primeira coisa, eu comprei e ele ficou lá. Depois disso, esse óleo essencial ele era usado especificamente para picada de inseto. Mas depois eu vinha passando por uma fase muito complicada de dor de cabeça, questões muito forte, questões gástricas, acabaram me levando para o hospital. E uma vizinha viu que eu já estava numa situação bastante complicada, tomando muito remédio, e falou: Olha, chega, eu acho que está na hora de você dar uma chance para soluções naturais, e eu preciso que você experimente isso daqui. E me trouxe um vidrinho de um óleo essencial de hortelã-pimenta e pediu para que eu passasse. A dor de cabeça passou muito rápido, e aí eu fiquei curiosa, né? E com aquilo na minha cabeça, fui atrás. Comecei a usar no dia a dia, vi que aquilo melhorou muito e comecei a pensar em todas as questões aí de saúde que eu já tinha passado com as crianças. E aí comecei a mergulhar de cabeça. Fiz um curso de aromaterapia, um monte de aula, começou a me encantar cada vez mais e acabei virando aí consultora de bem-estar e para conseguir aí espalhar essa experiência que é tão incrível. Que legal, que legal. Nada como a maternidade, né? Nos trazendo coisas novas e experiências, e muito legal. Ô Fê, conta aqui pra gente, explica pra gente o que são óleos essenciais. Se as gotinhas mágicas vêm da onde? Bom, eu vou dar uma resposta bem simplista, porque, assim, é um assunto infinito, é muita coisa, né. Então, assim, a gente precisa pensar que óleos essenciais são o quê? Substâncias extraídas de plantas aromáticas. Podem vir da folha, do caule, da casca, de uma flor. Essas substâncias, na verdade, elas são o quê? A defesa da planta na natureza. E elas têm compostos químicos. Esses compostos químicos vão agir no nosso físico e no nosso emocional.
E cada óleo, a gente pode usar um óleo sozinho, a gente pode usar um óleo em sinergia com outros, e aí a gente vai chamar realmente de blend, de sinergia ou de mix de óleos, e porque cada composto vai agir de uma maneira. Os óleos essenciais, uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente, são extremamente concentrados. Então, o menos é sempre mais na aromaterapia. Uma outra coisa muito bacana é que eles agem dentro e fora das células. Então, eles conseguem preservar, né, o que está fazendo bem para a gente e combater o que está fazendo mal. Por quê? Porque o objetivo é sempre o equilíbrio, né? Mas tem aquela coisa, então se é natural não faz mal, né? Não, não é porque é natural que a gente não vai usar sempre seguindo todas as recomendações necessárias. Que legal. É bem importante você falar sobre isso, porque a gente acha que só porque é natural, pode um monte, pode não, não é assim. E essa questão que você falou de menos é mais, é bem importante também, porque muitas vezes a gente acha que é na quantidade que a gente vai conseguir chegar no efeito desejado, e não é assim, né. Não, tem um exemplo que é super clássico, né, que falam que uma gotinha do hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá, né, de hortelã. Então isso é um exemplo Uau! super clássico. Então você pensa que uma gotinha que você usa, de repente, para inalar ou para uma dor de cabeça, é como se você estivesse tomando 28 xícaras. Você não precisa mais do que isso, né. Não, muito legal. E como que a gente pode usar esses óleos essenciais, assim? Eu sei que alguns a gente pode cheirar, outros a gente passa. Fala um pouquinho sobre isso. Tá, bom, basicamente a gente pode usar aí de 3 maneiras: via aromática, tópica e ingestão. Via aromática é o que você acabou de falar, é cheirar. Você pode pegar um vidrinho e cheirar diretamente no frasco, você pode pingar uma gotinha na palma da mão, esfregar, fazer uma conchinha e inalar. Você pode usar num difusor pessoal, que pode ser uma correntinha, pode ser uma pulseira. Eu normalmente uso uma pulseirinha e pingo uma gotinha, e sempre que eu preciso eu vou lá e cheiro. Pode ser um difusor de ambiente, onde você coloca também as gotinhas e ele difunde ali no ambiente, ou seja, via aromática é cheirar. Via tópica é o quê? É passar no corpo. Importantíssimo, sempre que a gente for passar um óleo essencial, que a gente for massagear o óleo essencial no nosso corpo, diluição. Sempre tem a diluição segura, de acordo com a idade, de acordo se a pessoa está gestante ou não, se é uma criança, se é para um uso contínuo, se é para um uso pontual. Então, isso é uma questão que a gente tem sempre que observar. Então, pensou em passar no corpo, pense em diluição. Qual é a diluição? Isso é uma questão aí mais detalhista que precisa também levar em consideração, tá? E por que tem que diluir? Bom, primeiro, porque o óleo é volátil. Você pingou uma gotinha na mão, ele já começa a evaporar, né? Então você precisaria de uma quantidade muito grande para conseguir massagear. Lembrando, o É menos é desespero, mais. né, essa volatilidade, porque é caro, gente. Né, não vai voar não, óleo, fica aqui que eu Sim. te quero. Mas mais do que tudo, ele é muito concentrado, a gente não precisa, né. Aí, segundo, ele pode causar sensibilidade na pele, apesar de terem óleos que são até que seguros, o lavanda e o melaleuca, por exemplo, são óleos que não precisariam de diluição, eu sempre prefiro usar com diluição. Então, pensou em diluir, em usar na pele, diluição. E onde que você pode diluir? Você pode diluir num óleo vegetal extra virgem, num creme, num sabonete, num gel, numa argila. Isso tudo, todos esses produtos neutros, sem qualquer química também, que podem ser comprados em produtos, em lojas próprias de produto para uso com óleo essencial. E a terceira maneira de. Pode falar. Fazer uma pergunta, então esse por exemplo, eu sei que o óleo de coco pode, né, pode diluir, azeite também? Pode, você pode também diluir no azeite. Qualquer óleo que você tenha sendo extra virgem, você pode. O incômodo Óleo de do azeite é amêndoas só o é? cheiro. Hã? Óleo de amêndoa é? Também, óleo de amêndoa, o azeite extra virgem que a gente usa na salada, o óleo de semente de uva, o óleo de coco, tem uma série de óleos vegetais, o óleo de rosa mosqueta, que você pode E aí usar, o tem uma. cheiro pode brigar um com o outro, fazer porque se eu estou usando tópico, o cheiro não é tão importante, ou pode brigar os 2 cheiros e não fazer tanto efeito, isso é uma Pode preocupação? brigar. E a questão não é nem de fazer efeito, né, a questão que é assim, você preferir um óleo que seja mais neutro,
é mais fácil, porque aí você se beneficia também do uso aromático. Se for só o tópico, não tem tanto problema. Por isso que num caso em que você não tem à mão nenhum óleo vegetal, pega o azeite de oliva extra virgem da sua salada, passa na mão, pinga ali algumas gotinhas, pinga o óleo vegetal e vai massagear o que você precisa. Às vezes está com uma dor de barriga, por exemplo, não vai ficar com dor de barriga. Usa o seu azeite. Bom, a terceira maneira é a ingestão, ou seja, tomar. Pode ser uma gotinha na água, numa cápsula, pode ser sublingual ou num alimento. Mas eu gostaria de fazer uma observação aqui. Primeiro, não são todos os óleos que podem ser ingeridos, tá? E os que podem, é importante que a gente tenha autorização dos órgãos governamentais, no nosso caso aqui da Anvisa. Por quê? Porque aqui no Brasil a ingestão é um assunto que gera discussão por conta das escolas de aromaterapia que existem, escola inglesa, escola francesa. Então, a gente vai sempre procurar um óleo que tenha um grau de pureza e tenha o registro na Anvisa. Isso é o mais importante, tá? Mas, neste caso específico, hoje, que a gente está falando nesse podcast de gestante, a gente vai combinar aqui. Gestante, nós vamos focar no uso aromático e no uso tópico. Por quê? Porque aqui a gente vai sempre falar de qualquer óleo que não tenha um contraditório, alguma posição que possa ser contra. Então, não vai ser isso que a gente vai adotar também na ingestão, né? Então, em todos os casos, seja na ingestão, seja no uso tópico ou seja no aromático, é muito importante que a gente busque uma marca que tenha certificação sobre grau de pureza, que venha de uma empresa séria, devidamente registrada. Afinal, você vai usar em você vai usar no seu bebê, que está aí dentro, e você vai usar também na sua família. Então, isso é muito importante observar. E prestar muita atenção, existe muito produto adulterado, então a gente tem que levar isso muito em consideração. Nossa, que importante, né? A gente pensa assim, é um óleo, não. Isso que você está falando é super importante. E aí eu fiquei pensando, né, quando a gente está falando de óleo essencial, mesmo para passar e para inalar, eu imagino que tem muito profissional de saúde que não tenha conhecimento em relação ao uso de óleos essenciais. Então, já aconteceu comigo, com gestantes, com mulheres no pós-parto, que a gente quer dar uma dica, mas a gente sempre fala, né? Olha, pergunta para o seu pediatra. Olha, isso aqui é legal? Pergunta para o seu obstetra. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que o hortelã-pimenta, que foi o que, para mim, tirava meu enjoo, assim, com as mãos, mas era o único que eu conhecia. Hoje eu sei que existem óleos melhores, mas foi o que para mim foi indicado. Gente, era assim, eu estava me sentindo lá cansadona, mal-estar, e eu abri o potinho, já me sentia melhor. A gotinha lá, nossa, era assim, eu ficava algum tempo me sentindo ótima, até que eu começava a sentir mal de novo, eu dava mais uma cheiradinha no óleo. Mas quando eu ia falar, por exemplo, com o meu obstetra, né, às vezes com o pediatra, eles não conheciam. Como é que fica isso? Porque é complicado, né, muitas vezes a gente quer indicar e hoje no Brasil a gente tem aquela coisa, né, de que o prescritor, o médico que prescreve o uso é sempre, né, o pediatra, o obstetra. Como é que fica isso? O que que você sente aí do seu lado? É, bom, a primeira gestante precisa entender se ela realmente está afim de introduzir essas soluções naturais, né. E aí conversar com o médico, isso sempre, né, porque afinal de contas é o profissional que vai acompanhá-la ao longo aí de várias semanas, né. Hoje em dia já tem bastante profissional que tem conhecimento dos olhos. Caso o médico não tenha esse conhecimento, o que é a minha sugestão? É explicar que hoje existem livros bacanas que ele pode se atualizar sobre o assunto, existe o PubMed, que é uma ferramenta maravilhosa na internet, que tem os artigos científicos sobre o uso de óleos essenciais. Colocar, de repente, o médico em contato com algum profissional de confiança, que pode ser uma doula, uma aromaterapeuta, que pode indicar o caminho das pedras. Por que eu falo isso, né? Que é importante você ter um profissional da saúde te acompanhando. Lembra que eu mencionei dos compostos químicos, né? Que cada óleo, cada substância extraída ali daquela planta tem um composto químico? Esse composto vão significar propriedades específicas, né? Então, o médico pode olhar as propriedades daquele óleo
e indicar o melhor para a grávida, né, para a gestante. Porque pode ter alguma condição específica que ele já tenha conhecimento e que ele fala: "Ó, olha aqui que coisa, este óleo aqui, ele tem uma condição que não é bacana para você". Então, não vai recomendar aquele óleo. Mas ele, até mais do que um leigo, olha, isso é de fácil acesso, né, os livros de não só de aromaterapia, mas os livros que as pessoas têm para consultar no dia a dia, tem isso. Então é muito bacana. É um assunto cada vez mais em evidência. Certamente ele vai, se ele tiver a visão, né, ele pode ajudar outras, gestantes, né. E então eu acho que a conversa com o profissional é sempre o primeiro caminho, né. E porque nesse momento na gestação, né, ela vai ter que dar uma atenção a hábitos saudáveis. Então ela vai precisar desse profissional. Sono, alimentação, nível de estresse, atividade física, fazer uma autoanálise sincera. Então, os exames de rotina que o médico vai fazer também vão ajudar a sinalizá-la quanto a isso. Então, eu acho que tudo dá conversando hoje em dia, né, e colocando os profissionais todos aí em contato para o bem da gestante, tudo é possível. Sim, e só de você falar que tem no PubMed, que a gente consegue ir lá baixar um artigo e eu, como profissional, encaminhar para o outro profissional: "Olha, tem um estudo, a gente tem evidência a favor do uso desse óleo, olha". Isso a gente troca muito os profissionais de saúde, né. Então ter evidência é muito legal. A gente consegue, trazer mais profissionais para seguir essa linha, né, mais natural. E como a gente está falando, muitas grávidas, têm restrições de medicação e a gente não gosta de ficar dando medicação para grávida, né. Então, se a gente puder ir para uma linha mais natural, você imagina, ao invés de tomar o remédio X para dor de cabeça, você cheira esse blendzinho de óleos. Gente, muito melhor, né. Que Sim, bárbaro. e outra, e às vezes a gestante pode acontecer uma questão, ela pode ficar resfriada, né, a imunidade é uma questão que acaba sendo afetada né, durante essas semanas aí, e aí vai fazer o quê? Vai ficar tomando remédio? Não, você consegue fazer uma sinergia, uma vaporização para que possa, ou seja, você consegue com soluções naturais atender aí tudo o que precisa nesse momento, né. Eu fico, assim, é inevitável não passar um filme na minha cabeça de tudo que eu passei na minha gestação, no meu parto, no meu pós-parto, né, e saber que eu não tinha esse recurso na época, né, e hoje saber que eu posso trazer isso para quem não teve para quem tem essa oportunidade que eu não tive, é muito gratificante. E por que você, com filhos adolescentes, resolveu focar aí o seu atendimento, né, a sua expertise, não só nisso, porque eu sei que você transita em várias áreas, mas por que essa adoração pelas questões da maternidade, de bebês e gestação? Conta aí para mim. Bom, foi um caso muito específico, né, eu tinha o uso dos olhos específico para minha família. E aí uma amiga muito próxima, querida, assim, do coração, praticamente irmãzinha mais nova, ficou grávida e eu tive a oportunidade de acompanhar muito perto, porque a gente tem realmente uma relação muito próxima, né. E aí você acompanhar essa jornada como espectadora, né, e relembrando, passando aquele filme lá de tudo que você passou e vendo ela passar, falar: "Puxa vida, por que não ajudá-la nesse momento, né? Por que não voltar o conhecimento para ela?". Agora que ela está com o neném, né, que nasceu o neném dela, ela teve assim, um parto maravilhoso, foi desafiador, ela foi uma guerreira, né, e ela me contou, eu usei os olhos, né, durante o meu parto, ou seja, a doula, uma pessoa incrível que estava lá também. Então, assim, você fala: "Puxa, eu acho que é um momento de eu poder focar em gestação", né, relembrando os momentos difíceis que eu passei também, e agora também começar a acompanhá-la, porque eu sei que daqui a pouco vai ter uma segunda gestação dela, né, então eu quero estar presente aí dessa vez com mais conhecimento, mas agora também com o bebezinho, né. Então, foi uma, na verdade, uma reconexão aí com o passado de poder acompanhar. É muito bom. É muito interessante como a conversa entre mulheres sempre permeia a experiência, a vivência, a necessidade, ajudar umas às outras. Estou amando isso aqui no podcast.
A gente vai conversando e vai entendendo de onde vem, sempre vem de dentro, né. Muito genuíno isso, muito legal, amei. É porque a gente vê que as nossas questões não são só nossas, né. E a hora que você se vê ali com aquela pessoa tão próxima de você, passando por angústia, por ansiedade, questões físicas e questões emocionais, você fala: "Gente, eu passei por isso, mas eu estava sozinha, eu não tinha muita gente perto, era outra realidade, era outra coisa. E agora por que que eu não posso acolher, né, por que que eu não posso ajudar?". Então, você fica, né, repensando muitas coisas. Sim, isso é muito legal. E eu estou pensando aqui, assim, que o objetivo desse nosso bate-papo é dar orientações, ajudar a mulher, dar um norte para a mulher que quer começar nesse mundo, de entender mais sobre os óleos essenciais, ou como uma alternativa natural para si mesma, para os seus filhos. Que você pode ajudar? E que você por onde ela começa? Qual é o caminho das Bom pedras? bom, primeiro é o seguinte, a gente aqui não vai ficar tratando de detalhes muito, específicos, para que as pessoas que ainda não tenham conhecimento dos óleos não fiquem super perdidas. Então a gente vai levar aqui o papo de uma maneira super genérica, para quê? Para que a pessoa entenda que existem soluções naturais para qualquer coisa que ela estiver passando durante o parto, né, durante o parto não, durante a gestação. A ideia aqui é a gente trazer uma informação genérica, a gente não entrar no detalhe, por quê? Para que aquela pessoa que não tem ainda o conhecimento dos óleos essenciais não fique perdida. Então eu não vou ficar falando de composto químico, para justificar o uso de um óleo ou outro, a ideia é passar uma ideia geral, mostrar que é possível e como, tá? Então isso é uma coisa que é super importante. E na gestação a gente tem em mente que, assim, tem óleos que não são para serem usados, por quê? Justamente por conta dos compostos químicos, tá? Cada propriedade, cada composto vai justificar a utilização ou não de um óleo, né. E aqui a gente vai buscar mostrar os óleos que o quê? Que tem menos contradição na pesquisa, na ciência, entre os terapeutas e tudo mais. É buscar os óleos que são mais seguros, que são fáceis de adquirir, de usar, enfim, que não vai requerer prática, tampouco habilidade aí para isso. Então essa é a principal ideia que a gente tem que ter aqui. Então tem óleos que são proibidos, assim, não recomendados? Que óleos são esses? Fala aí um pouquinho, ó, você que está grávida, anota aí, hein. E isso é importante, lembre-se, por que que eles são proibidos, por que que eles não são recomendados? Por conta dos compostos químicos, vai ter lá alguma contraindicação para esse óleo, a gente não vai entrar nesse detalhe, tá. Hã, óleos que não são então a ideia é realmente anotar: cravo, canela, orégano, mirra, por conta dos compostos. O erva-doce, na gestação, ele não é recomendado, muita gente consegue utilizar o erva-doce lá na hora da amamentação. O alecrim também não é legal, que é um óleo que é super comum de ser usado, não. Salvia esclareia, não. Qualquer óleo que tenha cânfora. Polêmica, hortelã-pimenta, aquele que todo mundo gosta de usar. Por quê? Na verdade, não é nem que ele é proibido, mas, existe controvérsia, não tem um estudo dizendo: "Não, não pode, ele atravessa a barreira da placenta", mas se tem outras opções mais seguras, vamos optar por estas. Além disso, cipreste, cedro, que são óleos super comuns de serem usados, mas é aquilo, se a gente já utiliza os óleos, se você já tem algum óleo em casa, algum blend, algum mix de óleos, importante olhar a composição deles, tá? Para ver se ele não tem nenhum desses óleos, porque muitos óleos podem ter, né? O cravo, a canela, a cânfora, enfim. E uma coisa que é bem bacana da gente falar aqui, né? A gente dividir esse assunto, esse bate-papo aqui, em 3 tópicos: gestação, parto e pós-parto. E nós vamos focar bastante na gestação, porque é o período aí de maior tempo que a mulher ainda consegue estar com o seu juízo perfeito para conseguir se cuidar. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que não Faça. só eu, talvez alguém que esteja ouvindo a gente está pensando nisso também. A erva doce, então, ela não é recomendada, não é que é uma coisa e o chá de erva doce? Porque quando a gente fala do óleo essencial, como você deu aquele exemplo da hortelã, são 28 xícaras de hortelã em uma gota do chá.
Isso quer dizer que a mulher também deve evitar o chá de erva doce ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Então, a concentração do chá ela é muito pequena, né, a menos que a pessoa vai fazer um uso a hora que a gente fala de planta, aí a gente começa a falar entrar num assunto de erva medicinal. É um assunto muito mais complexo do que os óleos essenciais. Então, assim, a ideia é você nunca exagerar em nada. A proporção do chá é muito menor do que a proporção do óleo, mas vou te confessar que eu não tenho conhecimento técnico deste assunto não. É, mas só por pensar na proporção já faz a É. gente Tá. Bom, eu elenquei algumas questões aí que são as mais comuns e vou dar algumas sugestões aí de uso, tá? Bom, uma coisa importante também, né? Eu sou cheia das coisas importantes que é para a gente não esquecer, né? Primeiro trimestre é um momento de formação do feto. A gente já fica doida com as mudanças hormonais, né? Uma série de questões passando aí. Então, a sugestão neste primeiro momento, primeiro trimestre, é a gente optar exclusivamente para a maneira aromática, para a gente adotar o uso aromático dos óleos, evitar passar coisas no corpo, evitar escaldapés, evitar. Vamos fazer aromático nesse primeiro trimestre, em que a gente tem tantas questões, aí tem que fazer o acompanhamento tão de perto, tá? O primeiro item aqui que eu selecionei para gente foi insônia. Falei, mas escuta, nada a ver insônia, pelo contrário, todo mundo dorme muito, né, durante a gestação, mas tem pessoas que têm dificuldade em dormir e principalmente em relaxar. Então, que óleos que são bons para a gente usar aromaticamente? Lembre-se, pode ser na palma da mão, um difusor pessoal, um difusor de ambiente, lavanda, camomila romana e olíbano. São óleos que têm, pelas propriedades deles, são propriedades calmantes e que vão ajudar bastante. E fiquem com esses óleos aí em mente. Lavanda, olíbano, camomila romana são óleos seguros e que vão ser utilizados em vários momentos aí na gestação. Uma coisa que é super bacana e importante, fim de dia, aquela coisa que você já está estressada, que você precisa relaxar. Passou o primeiro trimestre, tá? Um escaldapé. É uma coisa que não é tão comum, né, de fazer, e é tão gostoso e é tão importante, né, se fazer, depois de um dia agitado, principalmente últimas semanas de gestação, pegar uma bacia de água morna, pega um potinho, coloca lá um pouquinho do óleo vegetal, isso tudo tem receita, tá, gente? Estou só explicando como é que se faz para depois vocês irem a fundo, porque tem a questão da diluição também que é importante. Um pouquinho de óleo vegetal, umas 5 gotinhas dos 3 óleos ou de um deles, enfim, coloca um pouquinho de sal grosso, mistura e coloca isso na água. Coloca ali os pés e fica relaxando. Lembre-se, né, os pés têm todas as terminações, lembre-se de reflexologia, né, do quão importante é o nosso pé. Então isso promove um relaxamento muito grande, a recuperação não só do corpo, da mente. Hoje em dia, eu uso muito escaldapé na minha filha, quando ela volta do balé, está com o pezinho todo detonado ali de sapatilha de ponta, e eu adotei o escaldapé. Então ela chega com o pé e fala: nossa, parece que eu carreguei o mundo nas costas. Faz uma misturinha e ela fica aí reenergizada. Então isso é uma coisa muito bacana aí, que a gente não leva muito em consideração, mas um escaldapé vai ser bastante importante aí para as gravidinhas de. Eu vou testar hoje mesmo, porque eu tenho esses 2 óleos e vou testar. E foi importante você foi importante você falar isso, porque realmente, assim, o que a gente está falando aqui, a gente está falando sobre os óleos, sobre os usos, o que que é legal para isso, o que que é legal para aquilo, mas não é para ninguém sair aqui: "Ah, então eu tenho isso, vou comprar tal óleo e vou usar sozinha", não é a ideia do podcast. A ideia nossa é trazer informação do tipo: "Nossa, quer dizer que o óleo pode me ajudar nessa questão? E que tal óleo então eu vou buscar o quê? Eu vou buscar uma consultora de bem-estar, alguém que trabalha, né, com aromaterapia, eu vou atrás de um profissional que me oriente na diluição, tudo isso. É bem importante você falar, porque senão parece que a gente está dando receita de bolo, e a gente já conversou sobre isso, né? Cada pessoa, assim como a Fernanda falou, às vezes seu médico vai dizer, puxa, mas por essa questão aqui, esse óleo não é legal para você. E quando alguém vai te receitar um óleo, vai dizer, olha, esse óleo é legal por esse motivo, para essa sua situação, mas como você também sente isso, eu vou te indicar um outro óleo que vai conseguir te atender das duas maneiras, nas duas coisas que você precisa. Então, assim,
Não é receita de bolo não, viu gente? É só para dar um brainstorm aqui, é para trazer o assunto, né, para trazer aquele gostinho de, preciso saber mais sobre isso, que coisa interessante, é por isso desse caminho que a gente vai seguir. Lembre-se, o médico vai estar de posse de todos os seus exames. Então, se tiver alguma questão diferente, por exemplo, você está se consultando com uma aromaterapeuta, com uma consultora de bem-estar, e ela vai indicar alguns óleos. O detalhe vai vir através do profissional. Isso é muito bacana. Apesar de, né, de eu achar que é super importante a gente tentar os óleos mais seguros, aqueles que realmente são os mais indicados, né, os que realmente não tem qualquer questão aí controversa, é importante que o médico olhe as propriedades daquele óleo e, de repente, levante algum alerta de alguma condição específica que deu no exame. A gente não tem como adivinhar, né? E nem a gestante, às vezes, pode descobrir alguma coisa na hora do exame, né? Uma outra questão bem bacana, alteração de humor, confusão mental, aquela coisa que fala assim: "Nossa, fiquei grávida e tô meio burra", né? Isso é uma coisa que acontece muito, né. Então, a gente tem alguns óleos que são muito legais. O bergamota, para gerenciar essas mudanças aí nesse período, o laranja, o limão é bem legal para clareza mental, para hora que você fala: "Puxa, não estou conseguindo focar", limão é muito bacana, o melaleuca também para essa questão de concentração, que são óleos bem seguros, e ele de novo aí, o olíbano. O olíbano, para quem depois tiver curiosidade, quiser pesquisar sobre ele, é um óleo poderosérrimo, né? Foi um dos presentes de Jesus Cristo. E ele potencializa também o efeito de outros óleos, então isso é muito bacana. Então você pode usar de que jeito? Num difusor de ambiente, num difusor pessoal, ou seja, sentiu a necessidade, vai lá, inala, coloca pinga gotinha na palma da mão. A questão de humor, os cítricos vão muito bem. Adoro cítricos. E a gente pode misturá-los, tá tudo bem, né? Pode misturá-los sim. E para as Outra questão, famosas náuseas e enjoos, o que que a gente pode usar? de novo um cítrico, tem lá limão, pode fazer a inalação. Você sentiu que a coisa não está pegando bem, vai lá, pinga uma gotinha de limão na palma da mão e inala. Tem quem faça massagem no estômago com a lavanda, pega um óleo vegetal, pinga uma gotinha de lavanda, vai lá e massageia para essa questão de náusea, mas isso já, ó, depois do primeiro trimestre. Uma questão importante, a gente vai falar muito sobre os cítricos aqui. O cítrico é fotossensível. Lembre-se, a gente não vai tomar suco de limão e vai para o sol, um suco de laranja. Então, fez uma inalaçãozinha com o limão, lembre-se, lave as mãos, não vá para o sol. Seja numa inalação, seja se você passar um cítrico no corpo, a gente vai ver outras modalidades de uso. Então, sempre lembrar, cítrico, óleo essencial, não é diferente da fruta. Usou, lava a mãozinha, não saia no sol. Até porque é mais concentrado, né, do que Exatamente. a própria fruta. E pensando assim, no primeiro trimestre, as grávidas reclamam muito por questão da progesterona mesmo, de travar o intestino. Então, constipação, não consegue ir no banheiro, tem algum óleo que ajude nisso? De novo cítricos. Laranja, o tangerina, coloca lá, cheira o tangerina, cheira o laranja, coloca no difusor de ambiente. Se é uma questão que realmente está muito séria, está muito grave, a pessoa não está conseguindo ir no banheiro, faz sim uma massagenzinha ali na região do intestino para conseguir soltar o ambiente, porque esses óleos escolhidos são óleos bem mais seguros. Então, faça isso, não tem problema. Diferente dos blends que possa ter algum componente ali não recomendado, esses cítricos pode usar. E agora pensando nessa questão aí da pandemia, coronavírus, as grávidas sempre querendo dar um boom na imunidade, tem alguma coisa que a gente possa fazer para deixá-las mais energizadas, equilibradas, com o sistema imunológico mais potente? Tem, tem. Na imunidade, o que a gente vai fazer? Difusor de ambiente, podemos colocar limão, melaleuca e laranja. Ó, de novo, limão, laranja, né? Então, eu estou repetindo esses óleos para
gente possa fazer o quê também? Para que a gente possa otimizar o uso, né, de um óleo aí para várias questões. Uma dica muito importante, às vezes pode acontecer o quê? Da gente ficar gripada, né? E aí falar, puxa, eu vou ter que usar um remédio? Não quero. Como é que a gente pode usar? A gente pode usar a inalação pegando uma canequinha, pega uma canequinha de água bem quente, pinga uma gotinha de limão, uma gotinha de melaleuca, pega aqueles coadorzinhos de papel, né, de café, corta ali o biquinho, coloca ali em cima e inala. Ou então, que Que difícil, não, legal eu essa só dica. uso máquina elétrica. Não tem problema, põe a toalhinha, pega uma baciazinha um pouquinho maior, um bolzinho, põe essa mistura lá, coloca a toalhinha e faz, ou seja, aquelas receitinhas de antigamente, né, de você fazer isso. Eu gosto dessa inalação na canequinha, porque eu acho ela muito prática, mas hoje em dia cada vez menos a gente tem, né, o coadorzinho ali, né, o filtro de papel para isso. Então, a fazer essa inalação também a quente vai fazer o quê? Abrir as vias aéreas, vai expelir o muco. Essa semana, por exemplo, que eu estava meio estranha, eu fiz justamente isso. Peguei minha canequinha lá e coloquei, fiz a minha inalaçãozinha para isso. E a questão da imunidade é uma questão que você pode ter no ambiente, ou seja, você difundir aquele óleo ali, ele vai pegar em várias frentes. Isso que é muito E bacana. para as grávidas que incham no final da gestação, pés inchados, pernas, tem alguma dica boa para isso? Tem. Retenção de líquido, né? Bom, muitas gestantes, né, muitas grávidas adotam já desde o início da gestação a prática de drenagem linfática, né? Eu sei porque eu, quando fiquei grávida, eu tinha muito essa questão. Eu tinha uma fisioterapeuta que ia em casa e fazia isso, né? Fazia uma massagem super específica, né, para mim, porque eu era uma pessoa que retinha, sou até hoje, né, que retenho muito líquido. Então, você pode optar por o quê? De novo, os cítricos, laranja, limão, o grapefruit. Dessa vez, o bergamota, menos. Mas essas três opções são opções muito bacanas. E ela pode utilizar isso num óleo vegetal ou até num creme. Existem hoje em dia cremes neutros que são super legais, né? Próprios para óleos essenciais, próprios para gestante, onde você faz a mistura ali e a profissional faz a drenagem com esses óleos. E aí, lembrando, são fotossensíveis. Se for sair no sol, tem que esperar, né? Ou se protege com roupa, mas se vai fazer uma drenagem e depois vai logo sair, é importante ter isso em mente, né? Mas é isso, esses dois cítricos, né, vai estimular a circulação. São opções bem legais. E para parto, Tá? tem algum óleo essencial aí que seja indicado para esse momento especial? Tem vários. Lembrando que na hora do parto, a gestante vai estar envolvida aí já num cenário muito especial, né? Acredito que ela já estará amparada por alguma profissional, uma doula, uma enfermeira. Então essas pessoas vão orquestrar esse momento, né? Mas eu acho importante a gente mencionar aqui, lavanda e laranja são óleos que a gente já viu anteriormente, mas o que ele pode proporcionar neste momento? Ansiedade, relaxamento, você fazer uma sinergia com o lavanda, por exemplo, o líbano e gerânio na região do períneo, ele pode ser muito importante para oh meu Deus, episiotomia, sempre gaguejo aí nessa palavra, né? Muito importante. Então, assim, o lavanda sempre tem em mente, ele relaxa, a laranja vai ajudar na ansiedade e todos eles em conjunto pode ajudar aí nesse momento de relaxamento, mas sempre. E aí, se tiver náusea, enjoo, a gente já falou sobre isso antes. Aí, todos os outros sintomas que a gestante tiver e que a gente já elencou anteriormente, pode usar os óleos que já foram aí sugeridos. Legal você falar da episiotomia. Eu vou fazer um podcast com uma fisioterapeuta, que a gente vai falar um pouco sobre episiotomia, maneiras de prevenir e tal. Agora vamos falar do meu momento queridinho, né? O meu momento onde eu dedico toda a minha atenção, que é o pós-parto. Fico pensando aqui, de repente, em relação à produção de leite, que é a minha grande área de atuação. Me fala um
pouquinho, eu não tenho conhecimento sobre isso. Como é que os óleos essenciais podem auxiliar aí na produção de leite, por exemplo? Bom, tem, na verdade eu já tinha até adiantado um deles no comecinho do nosso bate-papo, né, mas tem um óleo em especial que eu acho que ele é mais recomendado por ser mais seguro, que é o capim-limão. Você pode usar o capim-limão topicamente, faz a sua conchinha e inala, pode colocar no difusor pessoal ou até no difusor de ambiente, ou topicamente, colocar ele um pouquinho no óleo vegetal e massagear os seios, nunca no bico do peito, sempre no mamilo, sempre ao redor. Algumas pessoas falam do erva doce. Ah, mas o erva doce é tão bacana e tudo mais. Sim, mas lembra das propriedades? Uma das propriedades do erva doce é soltar demais o intestino, né? É ser laxativo. Talvez a gente não queira isso nesse momento, né? Então, por que não optar por óleos mais seguros? Lembrando, produção de leite. De novo, o queridinho hortelã-pimenta, ele afeta a produção de leite. Não é para ser utilizado. Se está com qualquer outra questão, está com dor de cabeça, está com náusea, lembre-se, temos outras opções aí que não hortelã-pimenta para este momento. Bom, lembra lá no início do nosso bate-papo que a gente falou do bergamota e a gente falou do olíbano? Junta os dois, faz um difusor de ambiente ou faz um difusor pessoal. Não tá bacana, tá se sentindo triste? Vai lá, cheira a pulseirinha, cheira o colar, coloca no ambiente. A bergamota, ela tem propriedades fantásticas para isso, né? Os cítricos em geral, mas a bergamota, ela é muito legal, muito importante e associada ao olíbano, que tem essas propriedades tão importantes, né? Ele promove meditação, é um óleo assim, muito poderoso para questões muito internas. É uma sinergia aí que tenho certeza que vai ajudar bastante. Bergamota se tornou meu queridinho recentemente. É, então, a questão de bebê é uma questão muito específica, né. Tem quem defenda que os óleos essenciais não devem ser utilizados nos bebês até os 3 meses, né, porque, poxa, é um organismo tão novinho, um bebezinho acabou de nascer, tudo perfeito, não tem questões, né, de homeostase ali para ser gerenciada naquele corpinho tão novinho. Então, assim, é aquilo, vamos buscar sempre ser o mais conservador possível. Se é uma questão que realmente está incomodando, vamos lá, vamos buscar um profissional que possa entender a dinâmica da casa, as particularidades da família, difundir de repente no ambiente, deixar bem levinho por pouco tempo, mas não submeter ele a tantas coisas novas nesse momento, né? É importante essa avaliação, principalmente com questão também de cólica e tudo mais, né? Hoje em dia a gente vê que muitos produtos de bebê tem linhas inteiras, né, de lavanda e tudo mais. Lavanda é o grande óleo aí que vai agir nos bebês, né? O lavanda e o camomila romana são 2 óleos muito seguros para bebês, mas a gente tem que ir com cautela sempre, sempre. Bom, Fê, queria agradecer muito você estar aqui comigo hoje, conversando esse papo gostoso, falando de óleos essenciais, de todos os seus usos nessa essa longa caminhada aí que é a gestação, parto e pós-parto. Se a gente tem soluções naturais, né, para trazer bem-estar e conforto, por que não saber mais sobre isso e utilizá-las, né? Gente, e assim, é um mundo infinito, tá? É uma série de possibilidades, tem muitas questões a serem observadas, mas os resultados são incríveis, né? Então, buscar orientação, isso foi só para dar um gostinho para quem
não conhece ainda sobre o assunto, não sabia que poderia se beneficiar, né, desses aromas aí com tantas possibilidades. Então, assim, vale a pena, é só realmente um gostinho. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa de estar aqui e sempre que quiser, estou à total disposição, é só chamar que eu vou. Obrigada. E você que está ouvindo a gente, se tiver dúvidas, quiser perguntar qualquer coisa, manda para a gente, tá? Então tem vários caminhos aí para falar com a gente, aqui mesmo dentro do aplicativo, manda mensagem que a gente vai fazer questão de ajudar e te responder, tá bom? Bom, gente, obrigada Estou e à até. total disposição. Boa, obrigada. Então, obrigada e até o próximo V-Baby Talks.